Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um Top 10 da semana. Eu sou a Poliana. Estive sumida durante alguns dias, mas agora eu tô de volta aqui trazendo esse quadro para vocês. E hoje, acho que vocês podem reparar pela camiseta aqui. Deixa eu ver se eu consigo erguer um pouquinho. Eu tô com uma referência de videogame. Para quem joga Super Mario, sabe que esse aqui é um dos cogumelos do jogo Super Mario. Então, por aí vocês já podem ter uma noção. Hoje eu vou falar sobre videogames, sobre jogos antigos, assim, não necessariamente só do Nintendo, mas de outros, igual PlayStation, coisa e tal. Outros jogos assim antigos que a gente jogava muito durante a infância. Pelo menos eu jogava muito com meu pai e com minha irmã. E hoje eu vou trazer alguns desses games que eu gostava de jogar quando eu era criança. Em 10º lugar, Sonic. Sonic é aquele ouriço azulzinho que ele é bem rápido, bem veloz. Ele é um jogo bem estilo Super Mario, também é um clássico, o pessoal amava jogar Sonic. Ia passando as fases, se eu não me engano era Sonic e Tails, né? O nome do colega dele, que é aquele amarelinho. Nossa, eu jogava demais Sonic, mas a minha irmã e meu pai. E é muito legal o jogo. E ainda é um dos queridinhos, tanto que atualmente já saiu até o 2º filme de Sonic. O pessoal gosta tanto que o jogo acabou virando filme. Foi lançado o Sonic 1 alguns anos atrás e esse ano lançou o Sonic 2, para vocês verem o quanto esse jogo é querido pelas pessoas. Em 9º lugar, Crash. Crash é praticamente no mesmo estilo de Sonic. Só que o Crash é uma raposa. Eu lembro que eu jogava muito com o meu primo. Ele tinha um PlayStation 2. Acho que sim, ele tinha um PlayStation 2. E quando a gente ia almoçar na casa da minha avó, a gente jogava esse videogame. E o favorito da gente era o Crash. Aí juntava as crianças, sentava cada um na sua cadeirinha e pra ficar esperando a sua vez. Porque o Crash é um jogo... Tem o Crash que é de corrida, que aí poderia jogar até 2 pessoas, que aí você pegava seus personagens e jogava de 2. Mas o Crash mesmo, o clássico, você jogava só uma pessoa. Então, tipo assim, você jogava até você perder. Você perdia, passava o controle pro outro jogar, e assim sucessivamente. E a gente perdia horas, tempo jogando aquele joguinho. E era muito legal, porque tinha várias etapas. Eu lembro de um que tinha umas bolas assim, que a gente tinha que bater no vilão para poder fazer ele perder. Era muito bacana um jogo assim que dá para jogar várias pessoas, que não enjoa. Em 8º lugar, Bomberman. Eu amava jogar Bomberman, cara, e tipo assim... A gente não podia cometer nenhum erro. Bomberman é muito um jogo de estratégia. Por que eu falo isso? Você tinha lá 2 personagens, dava pra jogar de até 2 pessoas. Duas pessoas, vocês eram as equipes. E tinha mais 2 bonequinhos que eram contra vocês, 2 personagens que eram contra vocês. Você tinha que arrumar uma estratégia para derrotar os seus oponentes. E eles são, tipo assim, vão plantando bombinhas, e tinham várias. Eu lembro que tinha as clássicas que só explodiam um foguinho pequenininho. Tinha uma lá que pegava em tudo, tinha uma que explodia tudo. Então, tipo assim, se você ia lá e plantava uma bomba no lugar errado, você era capaz de matar o seu próprio personagem. Então você tinha que ter muita noção do que você estava fazendo para não perder. Eu jogava muito esse jogo junto com a minha irmã e com o meu pai. E eu lembro que teve uma época também que eu joguei muito com a minha prima. E é muito legal. É um dos meus jogos favoritos, é o Bomberman. Porque é igual eu falei, é uma coisa muito de estratégia. Você tem que pensar muito antes de fazer alguma jogada. Porque qualquer coisinha errada que você fizer já pode custar o jogo todo e você tem que reiniciar a fase. Em 7º lugar, Donkey Kong. Esse aí é o do macaco. Você tem várias etapas para passar. É igual Sonic, Crash e Super Mario. Inclusive, eu não tenho certeza disso que eu estou falando, mas eu acho
que a primeira aparição do Super Mario em um jogo não foi no jogo dele mesmo, foi no Donkey Kong. Ele aparece de relance, se eu não me engano, em um dos jogos. E no Donkey Kong você tem que ir passando as fases junto com o personagem, que é o macaco. Eu sei que ele taca a banana, ele taca uns barris, se eu não me engano, também em alguns dos jogos. E uma das aparições mais marcantes desse personagem foi no filme Pixels, que inclusive aparece vários personagens de videogame. E Donkey Kong, antes de ser lançado para um Super Nintendo, pela Nintendo, para poder você jogar na sua casa, no seu videogame, ele era um jogo de fliperama, então ele já é muito antigo, é um personagem clássico mesmo. Então ele está muito presente no filme Pixels por conta disso, porque ele retrata um dos jogos mais antigos que tem. Em sexto lugar, Street Fighter. Gente, eu lembro que eu amava jogar Street Fighter. E eu também sei que Street Fighter tem vários filmes, porque ele é um anime. Então, ele tem vários filmes de Street Fighter e, se eu não me engano, também tem uma série. Então, se você, quando era mais novo, gostava de jogar Street Fighter, vale a pena você conferir e procurar os filmes e a série para você assistir, para você entender um pouco da história dos personagens, saber um pouquinho sobre a história do jogo. E esse jogo ainda é muito atual, porque conforme foi passando os anos, as pessoas gostam muito do jogo. Eu lembro, se eu não me engano, que o que eu jogava com o meu pai e minha irmã em casa, no nosso Super Nintendo, era o 2. E agora, se vocês procurarem, tem uma infinidade. Saiu para PlayStation, saiu para Xbox, e hoje em dia tem o mais atual também, que eu vou procurar. Se eu achar, eu coloco aqui no vídeo para vocês verem. E é um jogo muito bom de luta. E eu lembro que minha personagem favorita do jogo, que eu sempre escolhia para mim jogar com meu pai e com minha irmã, era a Chun-Li. E eu amava ela, era simplesmente a minha personagem favorita. Em quinto lugar, The King of Fighters. Esse aqui eu não conhecia, vou confessar para vocês. Quem pediu para mim colocar foi o Lucas. É um jogo de luta. Eu não conhecia pelo nome. Na hora que eu pesquisei, eu percebi que eu já tinha jogado ele, só que eu tinha jogado a versão para PlayStation. Do Nintendo eu nunca joguei. E é um jogo bastante interessante, tem vários personagens também. E ele é bem diferente de Street Fighter, que tem mais personagens voltados para o asiático. E Street Fighter, se você pegar, você percebe que ele tem uma variação maior de personagens de várias nacionalidades. E esse não. Mas também é um jogo muito bom, você pode jogar em 2 pessoas ou pode jogar no modo história também. Em quarto lugar, Tekken. Eu não sei se fala assim, gente, eu tô falando o nome dos jogos, só que eu não sei se fala desse jeito, então desculpa se eu estiver falando errado. Esse eu jogava com a minha prima Taluma lá em Sinop. Ela tinha o PlayStation 2 e, se eu não me engano, o Tekken que tinha era o 5. E eu lembro que a gente jogava as duas uma contra a outra, só que eu achava injusto, porque ela tinha mais prática em jogar do que eu. Aí a gente começou a ir no modo história. Cada uma personagem você tinha que ir passando as fases para conseguir chegar no vilão, no último, que era o chefão, né? E eu lembro que alguns a gente conseguia passar com facilidade e outros não. Teve um lá que era o ruivinho, que era o coreano, que a gente ficou exatas 2 horas tentando passar o modo história dele, porque chegava no chefão, no final, a gente não conseguia. E esse jogo ele também tem uma variação de etnias dos personagens e várias nacionalidades. Foca mais na parte asiática, mas tem outros personagens que são de outras nacionalidades.
Inclusive, tem 2 personagens de Tekken que são brasileiros e são lutadores de capoeira. É Christian Monteiro, se eu não me engano, o nome de uma das personagens. Eu lembro que ela era muito apelona e eu só pegava ela pra ir contra minha prima, que aí eu ganhava. Em terceiro lugar, um dos meus jogos de luta favoritos, Mortal Kombat, ou Combate, fica a seu critério, não vou falar como que fala, porque eu também não sei. E eu gosto demais desse jogo, mas eu me recordo que eu tinha muito medo quando eu era mais nova, quando eu era pequena. Não que eu seja muito grande, gente, mas quando eu era pequena eu morria de medo, porque ele é um jogo muito violento, muito sangrento, e é muito difícil assim para uma criança conseguir jogar ele. Eu lembro que tinha os fatalities mesmo, que quando eu assistia um eu ficava horrorizada, mas hoje em dia já é um dos jogos que eu mais gosto. E o Mortal Kombat, o Street Fighter, Tekken, eles tem a continuação, tanto para PlayStation quanto para Xbox. Inclusive, tem um jogo do Mortal Kombat novo que eu gosto muito. Eu fico assistindo vídeos de pessoas jogando horas e horas, porque ele é disponível só para Xbox ou para outro tipo de videogame lá que é mais atual, e é um pouquinho caro, então não tem como eu adquirir no momento. E ele tem um gráfico muito bacana, os personagens foram atualizados, foram feitas algumas mudanças e eu gosto demais desse jogo. Em segundo lugar, não podia deixar de fora esse clássico, o Pac-Man. Gente, quem nunca perdeu horas e horas jogando esse joguinho dos fantasminhas e da bolinha? Eu chamava de come-come, porque aí eu via o Pac-Man indo atrás dos fantasminhas querendo comer eles, aí eu chamava ele de come-come. E é um jogo, vamos falar a verdade, é um joguinho besta. Só que a gente perde horas jogando, porque ele é muito colorido, muito atrativo para as crianças. E eu gostava demais. E eu gosto muito até hoje. Eu ainda entro assim na internet, aí às vezes tem disponível para o celular, para baixar para o celular. Eu pego, vou lá, baixo e vou jogar Pac-Man, eu gosto demais. Inclusive, ele também é um dos destaques do filme Pixels. Ele aparece no filme como enorme, ele fica gigantesco no filme. E o que ele tenta comer no filme são carros, que os carros seriam os fantasminhas. É bem bacana e é um personagem muito querido. Inclusive, minha mãe me deu uma caneca de presente de aniversário do Pac-Man. Em primeiro lugar, a gente não podia deixar de fora esse clássico e não teria como não deixar ele em primeiro, que é o Super Mario. Não tem como você pensar em videogames antigos, jogos de videogames antigos, e não pensar em Super Mario, porque é um clássico. Eu lembro que eu jogava muito com minha irmã e com meu pai, e como meu pai bem diz, eu não jogava nada, quem jogava era minha irmã. Eu ficava só na fase final, que era quando aparecia a princesa, aí eu queria salvar a princesa. Tinha algumas fases que eu gostava em específico e eu jogava, mas não eram todas. Então, tipo assim, eu jogava as que eu gostava e eu dava pra minha irmã o controle quando eu não gostava daquela outra fase. Eu lembro que minhas fases favoritas era do Castelo de Terror, onde tinha os fantasminha, onde tinha lava, essas coisas. Uma que o Yoshi pegava e ganhava asas, aí o cenário era no céu. E a última fase, que era o que resgatava a princesa, que quando você conseguia derrotar o vilão, você salvava a princesa e ia embora. Eram as minhas fases preferidas. E, tipo assim, Super Mario também foi evoluindo com o tempo, porque é um jogo muito querido pelas pessoas. Inclusive a camiseta que eu tô é um cogumelo do Super Mario. E ele foi adaptado para PlayStation, para celular. Tem vários jogos de Super Mario. Então ele é um clássico e não tem como deixar ele batido. Gente, esse foi o Top 10 dessa semana, trazendo um pouquinho de nostalgia aqui com videogames, jogos de videogames antigos, que eu tenho quase certeza que pelo menos uns 2 desses vocês já jogaram durante sua infância. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado.
e até semana que vem, pessoal!